Em contraste, algumas outras unidades da federação, Rondônia, Sergipe, Alagoas, Mato Grosso, apresentam índices superiores a 40% e Roraima superior a 75%. Ou seja, 3 em cada 4 parlamentares eleitos em Roraima, de 86 até 2002, trocaram de partido. Veja, qual é a leitura que é possível fazer aqui? Mesmo sistema eleitoral, resultados discrepantes. Logo, não, a direção da causalidade, a imputação da responsabilidade ao sistema eleitoral deve ser feita com prudência. Quando comparamos com as características de cada estado, o que se pode observar é o seguinte: isso não é, as diferenças por estado do fenômeno da infidelidade, da migração, não podem ser explicadas pela magnitude eleitoral, ou seja, o tamanho do colégio eleitoral, o tamanho em termos de número de vagas, contrariando uma hipótese de 2 autores americanos chamados Sugar e Carey, que sugerem que quanto maior o número de vagas, né, de magnitude eleitoral de cada estado, menor tende a ser o controle do partido sobre os candidatos. Não é isso que ocorre, a relação é negativa, mas é modesta, não tem a ver com o tamanho do eleitorado, não tem a ver com o número de partidos e não tem a ver com o percentual de urbanização. Nada disso explica essa variação. Basicamente, 2 elementos são importantes para explicar essa discrepância: recrutamento e volatilidade eleitoral. Recrutamento significa o seguinte, eu vou depois desdobrar um pouco melhor essa informação. Estados nos quais o percentual de parlamentares que sempre fizeram parte daquele partido ao longo da sua carreira, né, é maior, a troca é menor. Volatilidade, estados nos quais a estabilidade do eleitorado é maior, a troca é menor. Vou concluir. Eu vou um pouco mais rápido. Tabela seguinte. Quando examinamos a frequência de migração, segundo o tempo de filiação prévio, o deputado trocou de partido. Quanto tempo ele estava filiado naquele partido antes da eleição? E dividimos em 2 grupos, menos de 4 anos, mais de 4 anos. O que se verifica é o seguinte: a frequência da troca, a probabilidade da troca é muito maior, em alguns casos 3 vezes maior, como por exemplo na última legislatura, entre deputados filiados a até 4 anos do que deputados filiados a mais de 4 anos. O que isso significa? Quando o sujeito já está afiliado ao seu partido há mais de 4 anos, há um tempo maior, ele já vinculou a sua imagem ao partido, provavelmente, e o custo da troca, do ponto de vista da identificação dessa estratégia pelo eleitor, provavelmente seja maior, não compensando os benefícios resultantes desta troca. Portanto, o tempo de filiação é uma variável importante para inibir a troca, né? A tabela seguinte nos oferece uma outra informação, é basicamente a mesma informação, eu só destacaria na legislatura 99 e 2002, o tempo médio de filiação ao partido responsável pela eleição de um parlamentar, daqueles que mantiveram-se fiéis, foi de 9 anos, dos que trocaram, 3 anos. Quer dizer, há uma diferença nesses 2 grupos e há uma certa possibilidade de prever as estratégias quando nós conhecemos o tempo de filiação prévio. Não só isso é possível prever, mas também é possível prever o êxito ou não, né, desse parlamentar na eleição seguinte. As 2 últimas tabelas. Aqui o que se vê é o seguinte: as variações na votação do deputado na eleição seguinte, quando ele se candidatou, daqueles que se candidataram à reeleição, na eleição seguinte, né, ao seu mandato. 90, 94, 98, 2002. Entre parlamentares que mantiveram-se fiéis, o seu desempenho é, em todas as legislaturas, sempre superior, né, ao daqueles que trocaram de partido, né. Quem trocou de partido perdeu votos. E quando, aparentemente, ele ganha, por exemplo, em 2002, ele sobe 2,8% de votos, na verdade, considerando a variação do eleitorado, ele perdeu, houve uma diminuição. Isto deve nos sugerir uma prudência quanto à conclusão de que, na verdade, o eleitor não controla o representante. Não é bem assim, né? Ou seja, não necessariamente trocar de partido constitui um bom negócio, né? Mesmo, digamos, considerando o custo de informação existente hoje, associado ao número de partidos, número de candidatos, etc. e etc. A última tabela considera deputados que trocaram de partido, né, e o seu desempenho na
na reeleição, e o que a informação que ela nos dá, não sei se é possível ler, mas é considerando dois grupos, filiados a mais de 4 anos, menos de 4 anos. O deputado que trocou de partido e candidatou-se à reeleição, estava filiado a menos de 4 anos, teve um desempenho relativamente melhor. Por quê? Porque estando filiado a menos tempo, né, provavelmente, o eleitor não teve tempo de associá-lo a um partido e, eventualmente, punir pela infidelidade. Quando ele está associado, quando ele está filiado, estava filiado a um tempo maior, né, o seu desempenho é pior, ele perde votos. Isso nos leva à conclusão, que é a seguinte: se queremos mais fidelidade, né, o caminho mais curto, não necessariamente é a mudança no procedimento eleitoral, mas é o incremento, o aumento no tempo exigido para a filiação com vistas a concorrer a um cargo eletivo. Nesse aspecto, eu diria que o projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, ele talvez não só não iniba a infidelidade, como ele possa representar um incentivo a ela, inadvertidamente representar um incentivo a ela. Por quê? Porque ao combinar lista fechada com ausência de tempo, você cria um incentivo para que um parlamentar troque, ou para que um dirigente partidário ofereça, inclusive, como benefício para a troca, uma posição mais favorável na legenda. Duas últimas frases. Quando nós examinamos no mundo, em democracias, seja com representação proporcional, seja com voto misto, as diferenças entre sistemas de lista fechada ou aberta, ou aquelas nas quais a indicação dos nomes, o ordenamento dos nomes é um monopólio partidário, ou existe alguma possibilidade de interferência do eleitor, algumas conclusões são possíveis de serem feitas. Primeiro, há uma tendência, pegando do início do século XX para cá, de reformas eleitorais terem uma direção inclusiva. Ou seja, a grande maioria das reformas, ou elas são de sistemas majoritários para sistemas mistos ou proporcionais, ou dentro de sistemas proporcionais, predominantemente de lista fechada para lista aberta. A proporção de trocas de lista fechada para aberta é 10 vezes a de lista aberta para fechada. Para cada troca de lista aberta para fechada, como proposta na agenda política brasileira, 10 países trocam de fechada para aberta. Existem hoje 26 democracias no mundo que têm lista aberta, algumas das quais, além do Brasil, Suécia, Dinamarca, Finlândia. Quando nós comparamos, por exemplo, os dados de corrupção, tem dois indicadores aceitos, ou enfim, que são utilizados, né, em estudos comparativos, o da Transparência Internacional e o do Banco Mundial. Da Transparência considera 180 países, o do Banco Mundial 180 países, o da Transparência 135. Em ambas o Brasil ocupa uma posição apenas intermediária, numa hierarquia de corrupção, né? Haiti, Nigéria, Paraguai e outros estão no topo desse ranking, né? Quando a gente considera o desempenho dos países que têm sistema aberto e sistema lista fechada em relação aos indicadores de corrupção, o desempenho dos países que têm lista aberta é bem melhor, mesmo controlando a variância pelo PIB e pelo IDH. Logo, não necessariamente lista aberta produz efeitos deletérios e não necessariamente lista fechada produz melhores resultados. A Argentina está aí para mostrar, por exemplo, um país que tem lista fechada. Era basicamente isto. Obrigado.